Eles rastejam, voam e muitas vezes nos causam arrepios. Mas, em alguns lugares do planeta, esses pequenos seres são considerados iguarias preciosas. Da Ásia tropical à savana africana, existem povos que transformam o que muitos chamariam de nojo em arte culinária. Prepare-se para uma jornada surpreendente. Hoje vamos explorar as 20 comidas mais bizarras feitas com insetos do mundo, onde coragem e curiosidade se misturam em cada mordida. Posição número 20. Minhocas de coco com molho de peixe, Vietnã. Imagine uma pequena tigela de molho de peixe com pimenta, brilhando sob o sol tropical. Dentro dela, dezenas de larvas brancas, gordas e vivas, conhecidas como Jong Dua, se contorcem lentamente. Para muitos, é uma visão de pesadelo. Mas para os moradores do sul do Vietnã, especialmente nas províncias do delta do Mekong, este é um verdadeiro tesouro gastronômico. Essas larvas vivem dentro dos troncos das palmeiras e alimentam-se de sua seiva doce, o que dá à carne um sabor suave e amanteigado. Quando comidas vivas, elas estouram na boca como pequenas bolhas de gordura, liberando um gosto comparado ao de uma gema cremosa misturada com leite de coco. Já os que não têm coragem de encarar o desafio cru, preferem fritá-las até ficarem douradas e crocantes. Ricas em proteínas e gorduras naturais, as larvas de palmeira são, surpreendentemente, mais nutritivas que muitos tipos de carne vermelha, com alto teor de ômega 3 e minerais essenciais. O contraste entre o visual assustador e o sabor delicado é o que torna esse prato tão fascinante. No Vietnã, comer Jong Dua é uma prova de bravura, e também uma celebração da natureza tropical, onde até o que rasteja pode virar banquete. E se você acha que este prato já é assustador o suficiente, espere até a posição número 19, onde a linha entre gastronomia e medo praticamente desaparece. Posição número 19. Baratas fritas, Tailândia. Em Bangkok, à noite, as ruas ganham um espetáculo de luzes, aromas e baratas fritas. Sobre as bancas metálicas, bandejas fumegantes exibem enormes baratas do mato, douradas no óleo fervente. Os vendedores, sorridentes, garantem: são limpas, criadas para consumo e cheias de proteínas. Essas baratas, coletadas de fazendas especializadas, não têm nada a ver com as que invadem cozinhas. Elas são alimentadas com frutas e grãos e depois fritas até ficarem estaladiças. O resultado é um petisco surpreendente crocante por fora, levemente amargo por dentro, com um sabor que lembra café torrado e amêndoas queimadas. Na Tailândia, o consumo de insetos é uma tradição secular impulsionada pela filosofia de aproveitar tudo o que a natureza oferece. Em regiões rurais, comer baratas é algo tão comum quanto mastigar amendoins. Para turistas, no entanto, é um desafio psicológico. Enquanto muitos fotografam com cara de horror, os locais devoram os insetos com prazer, acompanhados de cerveja gelada. Segundo o Departamento de Agricultura tailandês, o país produz mais de 20 mil toneladas de insetos comestíveis por ano, e as baratas representam uma das fontes mais sustentáveis de proteína do futuro. Entre o medo e a curiosidade, quem ousa provar garante: o sabor é inesquecível e o trauma visual também. E se você pensa que nada pode ser mais chocante, espere, porque o próximo prato vai tirar o seu fôlego. Posição número 18. Aranha-tarantula frita, Camboja. Imagine caminhar pelas ruas quentes de Skun,
uma pequena cidade no coração do Camboja, e sentir o aroma inconfundível de alho e óleo quente. Sobre uma grelha, dezenas de aranhas tarantulas, enormes, pretas e peludas, do tamanho da palma da mão, são fritas até ficarem douradas e crocantes. Para os locais, é uma iguaria tradicional. Para os turistas, um teste de coragem que poucos conseguem vencer. Bem, a tradição começou durante os anos 70, em tempos de fome e guerra civil. Os cambojanos, desesperados por alimento, descobriram que essas aranhas da espécie Haplopelma albostriatum eram não apenas comestíveis, mas, olha só, incrivelmente ricas em proteínas e minerais. Cada aranha pode conter até 20 gramas de proteína pura, o que as torna uma fonte alimentar eficiente e natural. O preparo é simples. Primeiro, as tarântulas são temperadas com sal-açúcar e um toque de pimenta. Depois, são mergulhadas no óleo fervente e fritas até as pernas ficarem crocantes, enquanto o abdômen, macio e recheado, adquire textura cremosa, lembrando o interior de um caranguejo. Alguns dizem que o sabor mistura notas de camarão e frango, mas com um leve amargor metálico no final. A cena de alguém mastigando uma tarântula pode parecer digna de um filme de terror, mas no Camboja é motivo de orgulho cultural. Comer aranhas é uma herança de sobrevivência transformada em curiosidade turística. Para os moradores, é um símbolo de resistência. Para o resto do mundo, é um lembrete de que o conceito de nojo é apenas uma questão de cultura. Posição número 17. Queijo com larvas vivas, o casu marzu, Itália. Na ensolarada ilha da Sardenha, existe um queijo tão extremo que foi banido pela União Europeia, mas ainda venerado por quem nasceu lá. O casu marzu, cujo nome significa queijo podre em dialeto sardo, é feito a partir do famoso pecorino sardo, mas com um ingrediente que faz qualquer estômago virar: centenas de larvas vivas de moscas. Essas larvas, introduzidas de propósito, aceleram a fermentação do queijo, quebrando as gorduras e criando uma textura incrivelmente cremosa, quase líquida. O problema? Elas continuam vivas até o momento de servir. Alguns apreciadores insistem que o queijo só está no ponto certo quando as larvas ainda estão se movendo. Com um teor de gordura de cerca de 40% e um aroma intenso que mistura o do parmesão com vinagre forte, o casu marzu é considerado o queijo mais perigoso do mundo. As larvas podem saltar até 15 centímetros quando perturbadas, por isso muitos comem o prato com óculos de proteção. Apesar da proibição oficial, ele continua sendo vendido clandestinamente, passado de geração em geração, como um tesouro cultural. Para os sardos, esse queijo não é apenas alimento, é um ritual de identidade. Cada colherada desafia não só o paladar, mas também a mente humana, lembrando-nos que, entre o prazer e o horror, há apenas uma tênue linha de curiosidade. Posição número 16. Lagarta mopane, Zimbábue. Nas florestas quentes e áridas do sul da África, algo se move silenciosamente nas folhas das árvores mopane, Colophospermum mopane. São as lagartas mopane, larvas coloridas da mariposa Gonimbrasia belina, conhecidas como a carne bovina da selva. Para milhões de africanos, elas são uma das principais fontes de proteína, mas para quem as vê pela primeira vez, parecem mais criaturas de pesadelo do que alimento. Cada lagarta mede cerca de 6 a 8 centímetros de comprimento e possui corpo espesso, coberto de espinhos e cores vibrantes que variam do verde ao preto. Após coletadas à mão, geralmente por mulheres e crianças durante a estação das chuvas,
Elas são espremidas para remover o conteúdo intestinal, lavadas e depois secas ao sol ou fritas em óleo quente. O resultado é um petisco crocante, com sabor intenso, lembrando carne defumada com notas de noz. Do ponto de vista nutricional, as lagartas mopane são impressionantes, contêm até 60% de proteína e níveis altos de ferro, cálcio e zinco, mais do que muitos tipos de carne bovina. Estima-se que apenas no Zimbábue sejam colhidas mais de 9.000 toneladas por ano, movimentando uma indústria que sustenta milhares de famílias rurais. Culturalmente, comer mopane é um ato de orgulho e sobrevivência. Para as comunidades locais, essas lagartas representam a generosidade da natureza africana, uma dádiva que surge nas árvores após as primeiras chuvas. Já para o visitante estrangeiro, ver uma panela cheia dessas criaturas gordas, fervendo em óleo, pode ser uma experiência quase sobrenatural. Mas basta uma mordida para entender. A selva africana tem seu próprio sabor. Intenso, selvagem e incrivelmente nutritivo. Posição número 15. Charruoi, Vietnã. No delta do Rio Vermelho, no norte do Vietnã, existe um prato que aparece apenas algumas semanas por ano, quando o outono traz as misteriosas marés de Huoi, criaturas híbridas entre verme e lagarta que emergem do solo para se reproduzir. Conhecidas como Huoi, essas pequenas criaturas gelatinoides, de corpo segmentado e cor rosada, são a base de uma iguaria nacional, o charruoi, ou bolinho de Huoi. A preparação é quase cerimonial. Os Huoi, ainda vivos e se debatendo, são lavados com água morna misturados a ovos, cebolinha endro e um toque de casca de tangerina. Depois, a mistura é frita até ficar dourada e perfumada, exalando um aroma inconfundível, uma fusão entre mar e terra. O resultado é um bolinho macio por dentro e crocante por fora, com sabor rico e levemente adocicado. Mas o contraste é realmente chocante. Quem vê o ingrediente cru dificilmente acredita que algo tão escorregadio e estranho possa se transformar em uma delícia. O Huoi é considerado um alimento na medicina tradicional vietnamita. Dizem que fortalece o sangue e melhora o equilíbrio do corpo. Por causa de sua raridade, o charruoi é um prato sazonal e caro. Em Hanoi, uma porção pode custar cerca de 150.000 jongs, o que é aproximadamente R$30, e só é servida por um curto período entre outubro e novembro. Para muitos vietnamitas, provar o charruoi é mais do que apenas comer. É participar de um ritual ancestral que celebra a relação entre homem e natureza, entre o asco e o fascínio. Posição número 14. Formigas cobertas de chocolate, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde a gastronomia exótica costuma se reinventar com criatividade e ousadia, um doce curioso chama a atenção até dos paladares mais corajosos: formigas cobertas com chocolate amargo. À primeira vista, parecem simples bombons de confeitaria fina, mas basta uma mordida para perceber que o croquer que se ouve não vem do chocolate, e sim das pequenas formigas torradas escondidas dentro. Essas formigas, geralmente da espécie Atala evigata ou Camponotus, são coletadas, desidratadas e tostadas até ficarem crocantes. Depois, são envolvidas em uma camada de chocolate 70% cacau, criando uma combinação improvável entre o amargor sofisticado do chocolate e o sabor terroso e levemente ácido das formigas. O contraste é o segredo da experiência, um equilíbrio entre o doce e o selvagem, entre a confeitaria de luxo e o instinto primal da floresta. Apesar de parecer apenas uma curiosidade gourmet,
esse doce tem uma base científica interessante. As formigas são ricas em proteína, cerca de 50%, além de conterem ferro, cálcio e zinco. Elas também produzem ácido fórmico, o que dá ao chocolate um toque cítrico e inesperado. Nos Estados Unidos, lojas especializadas de entomofagia, que é a prática de comer insetos, vendem caixas elegantes de ant truffles a preços que chegam a $20, ou cerca de R$100 cada uma. Muitos veem isso como uma brincadeira gastronômica, outros como o futuro da alimentação sustentável. Afinal, em um planeta onde os recursos estão se esgotando, o inseto coberto de chocolate pode representar o início de uma nova era culinária, onde luxo e sobrevivência se encontram em uma única mordida. Posição número 13. Mariposas grelhadas. Papua Nova Guiné. Nas selvas úmidas e montanhosas da Papua Nova Guiné, a natureza oferece uma fonte de alimento que poucos ousariam tocar: mariposas gigantes grelhadas. Com asas que podem atingir até 25 centímetros de envergadura, essas criaturas noturnas são capturadas à noite, atraídas pela luz das tochas, e depois assadas inteiras sobre brasas até ficarem douradas e crocantes. O aroma lembra o de peixe defumado com manteiga, e o sabor, dizem os locais, mistura o de frango grelhado com um leve toque de nozes. As asas, finas e tostadas, são geralmente descartadas, mas o corpo, rico em gordura e proteína, é considerado um verdadeiro banquete. Para os povos das aldeias das províncias de Morobe e Eastern Highlands, comer mariposas não é um ato de coragem, mas de tradição. Elas são uma fonte importante de energia durante a estação seca, quando a caça e a pesca se tornam escassas. Uma única mariposa adulta pode fornecer até 15 gramas de proteína, o suficiente para sustentar um adulto por várias horas. A imagem de uma mariposa crepitando sobre o fogo pode parecer grotesca para muitos, mas aqui ela representa respeito pela natureza. Nada é desperdiçado. Na Papua Nova Guiné, o que para uns é uma criatura da noite, para outros é um presente dos deuses. Uma lição viva de que o conceito de repulsa depende apenas de onde nascemos e de quão dispostos estamos a provar o desconhecido. Assustador, não é? Então espere pela próxima parte, onde os insetos não são apenas comidos, mas ainda estão se movendo na boca de quem prova. Posição número 12. Sopa de vespas, Japão. No coração das montanhas da província de Gifu, no Japão, há um prato que desafia o limite entre o exótico e o assustador: a sopa de vespas, conhecida localmente como Hachinoko Jiru. A primeira impressão é impactante. Dezenas de vespas cozidas flutuando em uma tigela fumegante de caldo escuro à base de shoyu e arroz. Para um estrangeiro, pode parecer uma cena saída de um filme de terror culinário. Para os moradores, é simplesmente uma herança ancestral de sabor e coragem. As vespas usadas são geralmente da espécie Vespula flaviceps, capturadas nas florestas durante o outono. Elas são lavadas, torradas levemente e depois cozidas com arroz, molho de soja e açúcar. O resultado é um caldo salgado e aromático, com um sabor que lembra mariscos defumados e um toque terroso de nozes. Quando mastigadas, as vespas têm textura delicada, quase como pequenos grãos de soja tostados. Esse prato é mais do que uma curiosidade gastronômica, é uma tradição com raízes profundas. Durante séculos, os japoneses das regiões rurais encontraram nos insetos uma valiosa fonte de proteína. Cada 100 gramas de vespa contém cerca de 40 gramas de proteína pura, o dobro da carne bovina. Além disso,
São ricas em cálcio e aminoácidos essenciais, tornando-se um alimento funcional em tempos de escassez. Hoje, a sopa de vespas é servida em festivais locais e até vendida enlatada por cerca de 800 ienes, ou R$ 30 como símbolo do respeito japonês pela natureza, onde até o inseto mais temido pode virar uma refeição digna. É uma lembrança viva de que, no Japão, tradição e audácia caminham lado a lado, até dentro de uma tigela fumegante. Posição número 11. Cupins assados. República Democrática do Congo. Quando as primeiras chuvas caem sobre as planícies do Congo, algo mágico e um tanto estranho acontece. Milhares de cupins alados emergem do solo e enchem o céu como uma nuvem viva. Para os habitantes locais, esse espetáculo não é sinal de praga, mas de fartura. É a temporada de colher o amendoim voador da África. Os cupins são capturados à noite, atraídos pela luz de tochas. Depois, são limpos e assados lentamente sobre carvão quente até ficarem secos e crocantes. O aroma lembra castanha torrada e o sabor é surpreendentemente agradável, uma mistura de amendoim, pipoca e um leve toque de fumaça. Esses insetos são uma poderosa fonte de energia. 100 gramas de cupins contém cerca de 35 gramas de proteína e são ricos em ferro e ácidos graxos saudáveis. Em muitas aldeias, substituem a carne durante a estação das chuvas. O que para alguns pode parecer um lanche de sobrevivência, para milhões de africanos é um alimento tradicional e nutritivo. Além de sustentáveis, os cupins fazem parte da cultura. Crianças os comem como petisco, enquanto adultos os usam em molhos e mingaus. Cientistas acreditam que o Congo consome mais de 5.000 toneladas de cupins por ano, uma prova de como a natureza pode ser generosa quando olhada sem preconceito. Assar cupins pode soar grotesco para o mundo ocidental, mas aqui é uma celebração da vida e uma demonstração de que, às vezes, o que rasteja pode alimentar mais do que o que corre. Posição número 10. Grilos fritos crocantes. Camboja. Nas ruas agitadas de Phnom Penh ou nos mercados noturnos de Siem Reap, é impossível não notar o som do óleo borbulhante e o aroma irresistível de temperos fritos. Em meio a tudo isso, há uma iguaria que divide opiniões. Grilos fritos crocantes. Para os cambojanos, é apenas um lanche do dia a dia. Para turistas, uma prova de coragem com gosto de aventura. Esses grilos são colhidos em plantações de arroz logo após a colheita. São limpos, mergulhados em óleo quente e fritos até ficarem dourados, com as patas estalando ao toque. Depois recebem uma mistura de sal, pimenta, alho e molho de soja, o suficiente para transformá-los em um petisco surpreendentemente saboroso. Ao contrário do que muitos imaginam, o sabor não é desagradável. Tem textura semelhante à de batatas fritas e um gosto que lembra bacon defumado com um leve toque de nozes. Para quem fecha os olhos, é fácil esquecer que o que está comendo tem asas e antenas. Além do sabor, os grilos são uma verdadeira fonte de nutrição. 100 gramas contém cerca de 70 gramas de proteína, o que é quase o dobro da carne bovina. Também são ricos em ferro, zinco e vitamina B12, tornando-se um alimento sustentável e ecológico. No Camboja, olha só, estima-se que o país produza mais de 200 milhões de grilos por ano para consumo humano. E, nos tempos modernos,
Chefes de cozinha já reinventaram esse prato, transformando o grilo em chips gourmet ou até em hambúrgueres feitos à base de farinha de grilo. Seja como lanche de rua ou em restaurantes de luxo, comer grilo no Camboja é mais do que um simples ato gastronômico. É, na verdade, um convite para a gente repensar o que chamamos de comida. Afinal, em um mundo onde o futuro da alimentação é tão incerto, talvez o som do croque do grilo seja, de fato, o som da sustentabilidade. Posição número 9. Larvas de abelha grelhadas. Japão. Nas aldeias montanhosas das províncias de Nagano e Gifu, os japoneses mantêm viva uma tradição singular: o consumo de larvas de abelha, conhecidas como hachinoko. À primeira vista, as pequenas larvas brancas parecem algo que deveria ser evitado. Mas, quando preparadas com cuidado e temperadas com shoyu e açúcar, se transformam em uma iguaria doce e exótica. As larvas são retiradas dos favos de abelhas selvagens, lavadas e depois cozidas ou grelhadas até adquirirem um tom dourado e brilhante. O aroma que se espalha lembra caramelo com um toque de soja tostada. Quando mordidas, liberam um recheio cremoso e rico em gordura natural, com sabor suave, lembrando castanhas e frutos secos. Na cultura japonesa, o hachinoko é mais do que comida, é parte da história rural. Em tempos antigos, quando a carne era rara, os insetos se tornaram uma importante fonte de proteína. Hoje, 100 gramas dessas larvas fornecem cerca de 25 gramas de proteína, além de cálcio e ferro em níveis superiores aos do leite e do espinafre. O prato é tão valorizado que já foi enlatado e vendido em supermercados por cerca de 1.000 ienes, o que equivale a R$40. Em festivais locais, ele é servido com arroz branco e saquê quente, em uma combinação que celebra a harmonia entre tradição e natureza. Para muitos, o hachinoko representa a essência da cultura japonesa. Transformar o simples, e até o improvável, em algo delicado, saboroso e profundamente respeitoso com o meio ambiente. O que para uns é apenas um inseto, para outros é uma joia culinária que conta a história da resiliência humana diante da natureza. Posição número 8. Sopa de ovos de formiga vermelha. Laos. Nas florestas úmidas do Laos, onde o som dos insetos ecoa entre as árvores tropicais, esconde-se uma iguaria que desafia o paladar e a imaginação. A sopa de ovos de formiga vermelha, chamada localmente de Kaeng Kai Mot Daeng. À primeira vista, o prato parece uma sopa comum, cremosa e aromática. Mas, ao se aproximar, é possível ver centenas de pequenos ovos brancos boiando delicadamente sobre o caldo. Cada um deles, uma cápsula de sabor e surpresa. Esses ovos são colhidos das colônias de formigas vermelhas, que constroem seus ninhos nas copas das árvores. Durante a estação seca, os aldeões escalam troncos altos para coletar os ninhos. Um trabalho perigoso e meticuloso, já que as formigas adultas atacam ferozmente para proteger suas crias. O preparo combina simplicidade e tradição. Os ovos são lavados cuidadosamente e cozidos com ervas frescas, legumes do campo e um toque de leite de coco, criando um contraste fascinante entre o sabor ácido natural dos ovos e a doçura cremosa do caldo. O resultado é uma harmonia entre o agridoce, o terroso e o picante. Um retrato perfeito da culinária do Sudeste Asiático.
Do ponto de vista nutricional, esses ovos são verdadeiros superalimentos, contêm até 40% de proteína e são ricos em cálcio, fósforo e vitamina B12. Em muitas aldeias, acredita-se que o prato fortalece o corpo e melhora a circulação. Para os laosianos, essa sopa é uma delícia reconfortante. Para os turistas, uma prova de bravura. E para o planeta, mais um lembrete de que a natureza oferece nutrição nas formas mais inesperadas, até mesmo nas minúsculas gotas de vida de uma colônia de formigas. Posição número 7. Casulos de bicho da seda cozidos. China. Em feiras movimentadas da China, entre o vapor dos caldeirões e o burburinho das multidões, há um cheiro inconfundível que divide opiniões. O dos casulos de bicho da seda cozidos, ou can in can. Para uns, um lanche tradicional e nutritivo. Para outros, uma visão que beira o pesadelo. Essas pequenas cápsulas douradas, medindo cerca de 2 centímetros de comprimento, são as pupas do Bombyx mori, o inseto responsável por produzir a seda. Depois que o fio precioso é extraído, as pupas restantes são fervidas em água salgada e servidas ainda quentes, geralmente temperadas com molho de soja e gengibre. Ao morder, a casca externa estala suavemente, revelando um interior macio, gorduroso e de sabor intenso, uma mistura entre amendoim cozido e gema de ovo. Para muitos chineses, esse contraste de texturas é, assim, irresistível. O valor nutricional também impressiona. 100 gramas de pupas contém cerca de 55 gramas de proteína, além de ácidos graxos e minerais essenciais. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a carne escasseava, os casulos tornaram-se uma importante fonte de nutrição no norte da China. Hoje, eles ainda são vendidos em mercados e servidos como petisco de rua, acompanhados de cerveja gelada. O som crocante de uma mordida em um casulo fumegante tornou-se parte do cotidiano urbano. Curiosamente, enquanto o Ocidente torce o nariz, a China vê nesse prato um símbolo de aproveitamento total da natureza, onde até o subproduto de um luxo milenar, a seda, se transforma em um banquete de sabor e tradição. Posição número 6. Formigas gigantes da Amazônia, Brasil. Nas profundezas da floresta amazônica, onde o ar é denso e a vida pulsa em cada folha, existe um inseto que há séculos desafia o medo e desperta a curiosidade, a formiga gigante da Amazônia, conhecida pelos indígenas como tucandeira, ou Paraponera clavata. Cada uma mede até 3 centímetros de comprimento, com mandíbulas poderosas e uma picada tão dolorosa que já foi comparada ao disparo de uma arma. Não à toa, é chamada de bullet ant, formiga-bala, em inglês. Mas o mais surpreendente é que, em algumas comunidades indígenas do norte do Brasil, como o Saterê-Maué, essas formigas não são apenas temidas, elas são comidas. Torradas sobre brasas ou assadas em folhas, elas se tornam um prato ritualístico, consumido durante cerimônias de iniciação, simbolizando coragem e conexão espiritual com a floresta. O sabor é tão intenso quanto sua fama picante, ácido e levemente cítrico, lembrando o toque do limão misturado a pimenta e fumaça. Algumas aldeias também as utilizam moídas, misturadas a farinhas locais, acreditando que comer as formigas confere força e resistência. Do ponto de vista nutricional, é fácil entender por que o hábito resistiu ao tempo. 100 gramas de formigas contém cerca de 40 gramas de proteína,
além de ferro e antioxidantes naturais. E diferente da carne convencional, sua produção é completamente sustentável, colhida diretamente da natureza sem necessidade de criação ou desmatamento. Para os povos amazônicos, cada mordida é um ato de respeito à floresta. Para os visitantes, um desafio que testa os limites da coragem. Afinal, não é todo dia que alguém encara o olhar de uma formiga que pode derrubar um macaco, e ainda a come com gosto. Parece que já chegamos ao limite, mas a próxima posição vai fazer você repensar completamente o significado de comida. Posição número 5. Larvas de farinha fritas na manteiga. México. Em meio às montanhas e desertos do México, onde o milho e o pimentão são reis, há um ingrediente inesperado que ganhou lugar de destaque na culinária local: as larvas de farinha, ou gusanos de harina. Douradas, gordinhas e ligeiramente crocantes, elas são fritas na manteiga até soltarem um aroma irresistível. Uma mistura de castanha, pipoca e pão recém-tostado. Essas larvas, geralmente da espécie Tenebrio molitor, são criadas de forma controlada em fazendas de insetos. Ao serem fritas em manteiga quente, o calor transforma sua textura. A casca fica crocante, enquanto o interior se torna cremoso e rico, lembrando o sabor de uma castanha de caju amanteigada. O México é um dos países com maior diversidade de entomofagia do mundo, o consumo de insetos, e estima-se que mais de 500 espécies sejam usadas na culinária. As larvas de farinha, em particular, se tornaram uma fonte de proteína acessível e ambientalmente sustentável, 70% de proteína em cada 100 gramas, com baixíssima emissão de carbono. Em restaurantes modernos da Cidade do México, chefes têm reinventado o prato, servindo as larvas com guacamole, tortilhas e até molhos de pimenta artesanal. O contraste entre o visual estranho e o sabor sofisticado conquistou até críticos gastronômicos. E assim, o que antes era visto como comida de sobrevivência transformou-se em símbolo de inovação culinária. No México, as larvas fritas na manteiga mostram que o futuro da gastronomia pode ser literalmente pequeno e ainda assim surpreendentemente delicioso. Posição número 4. Larvas de sagu, Indonésia. Nas florestas tropicais úmidas de Bornéu e Papua, onde o ar cheira a madeira e o solo é coberto por palmeiras altas, vive uma das iguarias mais extremas do planeta, as larvas de sagu, conhecidas localmente como ulat sagu. Para os povos indígenas da Indonésia, especialmente das tribos Asmat e Dani, essas larvas não são apenas alimento, são uma fonte vital de energia e um símbolo de conexão com a floresta. Essas criaturas brancas e rechonchudas, com cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento, vivem dentro do tronco apodrecido da palmeira sagu, alimentando-se da polpa rica em amido. Quando o tronco é cortado, ele se transforma em um verdadeiro banquete vivo, com dezenas de larvas gordas se contorcendo no interior. E é justamente assim que muitas delas são consumidas, cruas, vivas, ainda se movendo. Para quem se atreve, a primeira mordida é um choque de textura e sabor. A casca macia estoura entre os dentes, liberando um líquido cremoso e gorduroso, com notas de coco e queijo defumado. Já os mais cautelosos preferem assá-las em espetos sobre o fogo, até que fiquem douradas e crocantes, lembrando bacon caramelizado. Do ponto de vista nutricional, as larvas de sagu são poderosas.
Contém mais de 600 calorias por 100 gramas, além de 20 gramas de proteína, e uma alta concentração de gorduras boas e potássio. Para as comunidades locais, elas substituem a carne e são fundamentais durante expedições de caça ou longas viagens na selva. No entanto, para quem não cresceu entre palmeiras, o simples ato de vê-las se mexendo no prato já é uma verdadeira prova de coragem. No mundo ocidental, comer uma larva viva pode parecer um desafio de reality show. Mas, na Indonésia, é uma celebração da vida, da floresta e da harmonia entre homem e natureza. Posição número 3. Sopa de ovos de formiga preta, Tailândia. Nas cozinhas do norte da Tailândia, especialmente na região de Isan, um prato aparentemente simples guarda uma das experiências sensoriais mais curiosas do país. A sopa de ovos de formiga preta, ou Gaeng Kai Mot Daeng. À primeira vista, é uma sopa quente e aromática, com ervas e legumes frescos. Mas, olhando de perto, nota-se o detalhe que a torna única: centenas de pequenos ovos e larvas de formiga flutuando suavemente no caldo. Esses ovos são coletados das formigas vermelhas do campo, conhecidas pelo nome científico Oecophila smaragdina, e também por seu comportamento agressivo. Os coletores precisam subir em árvores altas, enfrentando mordidas doloridas para alcançar os ninhos. O sabor do prato é, olha só, uma surpresa. Os ovos têm um leve gosto cítrico e ácido, causado pelo ácido fórmico natural das formigas, que combina perfeitamente com o leite de coco, o capim-limão e o toque picante do chile tailandês. Quando mordidos, os ovos estouram na boca com um som suave de ploc, liberando uma textura amanteigada e refrescante. Ricos em proteína, cerca de 40% ferro e cálcio, os ovos de formiga são considerados um superalimento local e até mesmo um afrodisíaco natural. Nos mercados de Bangkok, meio quilo pode custar o equivalente a R$100. Tamanho o valor que esse ingrediente tem na culinária tailandesa. Para os tailandeses, esse prato é uma herança cultural, um sabor que conecta o povo à terra e às florestas. Já para os estrangeiros, é um choque visual, uma mistura de fascínio e medo. No entanto, basta uma colherada para entender, na Tailândia, até o mais minúsculo dos seres pode carregar o sabor mais inesperado do mundo. Posição número 2. Abelhas jovens, fritas com alho, China. Em vilas rurais escondidas entre montanhas e campos de flores na província de Yunnan, há um aroma irresistível que mistura o doce do mel com o toque picante do alho dourado. É o cheiro de uma das iguarias mais incomuns da China, abelhas jovens fritas com alho, conhecidas localmente como zafeng-mi. Essas abelhas não são adultas, são larvas e pupas, retiradas cuidadosamente dos favos logo antes de emergirem. Os apicultores locais garantem que esse é o momento em que estão mais macias e nutritivas. As pequenas abelhas são lavadas, temperadas com sal e vinho de arroz, depois mergulhadas em óleo quente. O chiado da fritura transforma o inseto em algo completamente novo, crocante por fora, cremoso por dentro, exalando um perfume que mistura mel e alho torrado. O sabor é uma surpresa. Muitos comparam ao de castanhas ou camarões secos, com uma leve doçura natural. E a textura? Um equilíbrio perfeito entre o crocante e o macio. Uma combinação tão curiosa quanto viciante. Do ponto de vista nutricional, o prato é um verdadeiro superalimento. Cada 100 gramas contém cerca de 31 gramas de proteína, além de altos níveis de cálcio, ferro e ácidos graxos essenciais. Durante séculos,
Os camponeses chineses acreditaram que comer abelhas fortalecia o corpo e aumentava a energia vital, o chamado Qi. Hoje, a iguaria é vendida em feiras de rua e restaurantes de especialidades exóticas, custando até 200 ienes o quilo, ou seja, cerca de R$ 140. Turistas costumam hesitar diante da visão das pequenas abelhas fritas com as asas ainda visíveis, mas bastam alguns segundos de coragem para descobrir um sabor que, de tão exótico, beira o sublime. Entre o medo e a curiosidade, esse prato nos lembra de algo simples. O que assusta, em aparência pode ser, em essência, uma celebração do engenho humano, transformar até o menor ser em um banquete digno da realeza. Posição número 1. Escorpião frito crocante, Tailândia. Nas ruas iluminadas de Bangkok, o cheiro de óleo quente e pimenta preenche o ar. Entre espetos de frango e arroz frito, algo brilha sob a luz dos postes. Escorpiões pretos, com caudas erguidas e pinças abertas, como se ainda estivessem prontos para atacar. É o ícone máximo da comida de rua exótica asiática, o escorpião frito crocante. Esses escorpiões, geralmente da espécie Heterometrus spinifer, são criados em fazendas especializadas e alimentados com grilos e gafanhotos antes de serem preparados. Eles são mergulhados inteiros em óleo fervente e fritos, até que a carapaça fique crocante e reluzente. Depois são polvilhados com sal, pimenta e um toque de molho de soja. Simples, mas hipnotizante. O primeiro impacto é visual, quase cinematográfico. O segundo, auditivo. O som do estalo quando se morde a carapaça. O sabor lembra casca de camarão com notas terrosas e levemente amargas, enquanto o interior tem textura suave, como carne de caranguejo. Em termos nutricionais, 100 gramas de escorpião oferecem cerca de 50 gramas de proteína pura e grandes quantidades de zinco e magnésio, nutrientes que ajudam na regeneração muscular e na imunidade. Mas o verdadeiro valor desse prato vai além da nutrição. Para muitos tailandeses, ele representa coragem, adaptação e respeito pela natureza. A ideia de que tudo o que vive pode ser alimento. Para o turista ocidental, comer um escorpião é uma experiência quase ritual. Alguns o fazem por curiosidade, outros por desafio. Mas todos saem com a mesma sensação, a de ter encarado o medo e vencido, com uma mordida que é ao mesmo tempo crispante, picante e inesquecível. Assim, o escorpião frito se consagra como o rei dos pratos de insetos, uma mistura perfeita de terror e fascínio, reservada apenas aos mais ousados exploradores do paladar. Em um planeta onde o medo e a curiosidade caminham lado a lado, essas iguarias nos lembram que o conceito de repulsa é apenas uma questão de cultura. Do escorpião frito nas ruas de Bangkok às larvas vivas da Indonésia, cada prato conta uma história de sobrevivência, criatividade e respeito pela natureza. No fim, provar o desconhecido é mais do que uma experiência gastronômica. É um mergulho profundo na diversidade e na coragem humana diante do que, até ontem, parecia impossível de engolir. No coração dos oceanos, escondem-se criaturas que parecem saídas de um sonho, ou de um pesadelo. São espécies tão raras, exóticas e misteriosas que poucos humanos já tiveram a chance de vê-las, quanto mais prová-las. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do planeta azul para descobrir os 15 frutos do mar mais estranhos e exclusivos do mundo. Verdadeiras joias gastronômicas que desafiam até os paladares mais corajosos.
Posição número 15. O caranguejo Yeti, ou Yeti Crab. Imagine uma criatura que parece ter saído diretamente de um conto mitológico. Um caranguejo de aparência fantasmagórica, coberto por pelos brancos e sedosos, como se tivesse sido moldado pela neve das profundezas. Esse é o caranguejo Yeti, ou Kiwa hirsuta, descoberto apenas em 2005 nas águas geladas do Oceano Pacífico Sul, a cerca de 2.200 metros de profundidade. Lá embaixo, onde a luz do sol jamais chega e a pressão é 1000 vezes maior que na superfície, o Yeti sobrevive em um dos ambientes mais extremos do planeta, próximo às fissuras hidrotermais, verdadeiros vulcões submersos que expelem água a mais de 350 graus Celsius. Mas o que torna esse crustáceo tão singular não é apenas seu habitat infernal, é a forma como ele se alimenta. Os pelos que cobrem suas garras não são pelos de verdade, mas filamentos bacterianos. Nessas fibras, vivem colônias de bactérias que se alimentam dos gases tóxicos liberados pelas chaminés vulcânicas. O Yeti cultiva essas bactérias e depois as raspa com suas pinças para comer. Um fazendeiro das profundezas, por assim dizer. O caranguejo mede cerca de 15 centímetros e raramente é visto. Devido ao ambiente extremo onde vive, não há pesca comercial e apenas alguns exemplares foram estudados em laboratório. Ainda assim, sua aparência bizarra e delicadeza quase alienígena despertaram a curiosidade de chefes e cientistas do mundo inteiro. O Yeti Crab é mais do que uma iguaria impossível. Ele é um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas condições mais impensáveis da Terra. Posição número 14. O marisco coração do Ártico, também conhecido como Arctic Heart Cockle. Nas águas geladas do norte da Noruega e da Groenlândia, vive uma joia viva dos mares. O marisco coração do Ártico, conhecido cientificamente como Clinocardium ciliatum. Seu nome não é por acaso. Sua concha, perfeitamente arredondada e saliente no centro, tem o formato de um coração humano. Enquanto a maioria dos moluscos prefere águas mornas e rasas, o coração do Ártico sobrevive em temperaturas próximas de 0 graus Celsius, enterrado na areia do fundo marinho. Ele pode atingir até 10 centímetros de diâmetro, e seu interior guarda uma carne de cor vermelho sangue intensa. Daí o apelido poético de joia de sangue do norte. Rico em ferro e proteínas, esse marisco possui um sabor poderoso, com notas metálicas e salgadas que lembram o aroma das pedras após uma tempestade. Por sua raridade e dificuldade de coleta em mares congelados, ele é servido apenas em restaurantes de alta gastronomia na Escandinávia, e custa em média 300 euros por quilo. Dizem que saborear um coração do Ártico é como provar a própria essência do Ártico, fria, pura e misteriosa. Uma experiência gastronômica que une a beleza da biologia marinha ao luxo silencioso das profundezas geladas. Posição número 13. O polvo dumbo, também conhecido como Dumbo octopus. No fundo escuro dos oceanos, onde a luz do sol nunca chega, habita uma criatura que parece saída de um filme da Disney. O polvo dumbo, chamado cientificamente de Grimpoteuthis. Ele recebeu esse nome por causa das duas nadadeiras que lembram as orelhas do famoso elefantinho voador, que se movem suavemente enquanto ele voa pelas profundezas. Encontrado a mais de 3.000 metros de profundidade, o dumbo é uma das espécies de polpos mais raras do planeta. Ali, em um mundo silencioso e gelado, com temperaturas próximas de 2 graus Celsius, ele desliza lentamente entre as correntes abissais, como se dançasse em câmera lenta.
Seu corpo translúcido, com tons rosados e alaranjados, parece feito de cera viva. O dumbo mede, em média, de 20 a 30 centímetros, mas, olha só, alguns exemplares já registrados podem chegar a 1,80 m de envergadura. Ao contrário de outros polvos, ele não lança tinta nem se esconde em tocas. Simplesmente confia na escuridão e na calma do abismo. Cientificamente fascinante e visualmente encantador, o polvo dumbo é também um tesouro gastronômico quase inalcançável. Alguns poucos exemplares, coletados em expedições científicas, foram preparados por chefes de cozinha experimental e descritos como tendo uma carne macia como manteiga derretida. Mas hoje, o dumbo é uma espécie protegida, símbolo da fragilidade e da beleza dos ecossistemas profundos que o ser humano ainda mal começou a compreender. Posição número 12. O tubarão goblin, também conhecido como Goblin Shark. Ele parece uma criatura pré-histórica que, de certa forma, se recusou a desaparecer. O tubarão goblin, ou Mitsukuri-na Ovestone, é um verdadeiro fóssil vivo, uma espécie que pouco mudou em mais de 125 milhões de anos. Encontrado em profundidades que variam entre 1.200 e 1.500 metros, ele habita um mundo de escuridão permanente, onde poucos animais sobrevivem. O goblin mede normalmente de 3 a 4 metros, com alguns registros ultrapassando 6 metros de comprimento. Sua pele rosada e translúcida deixa entrever os vasos sanguíneos, conferindo-lhe uma aparência quase fantasmal. Mas o que mais impressiona é sua mandíbula extensível. Em um movimento rápido e assustador, ela se projeta para fora como uma mola, capturando presas em frações de segundo. Um mecanismo raríssimo entre os tubarões. Devido à profundidade em que vive, ele é extremamente difícil de capturar. A maioria dos espécimes conhecidos foi acidentalmente presa em redes de arrasto de pescadores japoneses. Embora o sabor de sua carne tenha despertado a curiosidade de alguns chefes, com relatos de textura delicada e sabor suave, o goblin não é comercializado. Hoje apenas alguns exemplares são preservados em tanques de pesquisa ou museus de história natural. É uma lembrança viva de um tempo anterior ao ser humano, um predador das trevas que sobreviveu à passagem dos milênios. Ver um Goblin Shark é como encarar o passado da Terra, um fantasma que ainda nada nas sombras do oceano. Posição número 11. O tubarão da Groenlândia. Nas águas geladas do Ártico, onde o frio congela até o som, desliza uma criatura que parece desafiar o tempo. O tubarão da Groenlândia, ou Soniosus microcéfalos, é um dos animais mais longevos do planeta. Alguns indivíduos podem viver mais de 400 anos, fazendo dele o vertebrado com a vida mais longa já registrada. Esse gigante lento pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos. Diferente de seus parentes predadores velozes, ele se move preguiçosamente nas profundezas, a cerca de 1.200 metros abaixo da superfície, com uma velocidade média de apenas 1,5 km por hora. Sua carne espessa e gelatinosa guarda um segredo mortal. É tóxica quando crua, devido à presença de compostos como o óxido de trimetilamina, que causa intoxicação e até alucinações. No entanto, na Islândia, essa carne se transforma em um símbolo cultural. Quando fermentada e curada por meses, torna-se o famoso hakkarl, uma iguaria tradicional que divide opiniões. Para os islandeses, comer hakkarl é uma prova de bravura. Para os estrangeiros, um teste de sobrevivência gastronômica. O sabor é descrito como uma mistura de queijo mofado com amônia pura.
Os cientistas ainda tentam entender o segredo da longevidade desse tubarão quase imortal. Ele cresce apenas 1 centímetro por ano e sua vida se desenrola em câmera lenta, como se o tempo tivesse outro ritmo sob o gelo. Encontrar um tubarão da Groenlândia é como encontrar uma testemunha viva da Idade Média, uma relíquia das águas frias do norte, sobrevivendo onde quase nada mais resiste. Posição número 10. O pepino do Mar Dourado, também conhecido como Golden Sea Cucumber. À primeira vista, ele não parece mais do que uma estranha massa gelatinosa, mas, sob o brilho das luzes das profundezas, revela um brilho dourado que parece pulsar, como se respirasse luz. O pepino do Mar Dourado, encontrado nas águas do Pacífico e do Mar da China Meridional, é uma das criaturas mais misteriosas e valiosas dos oceanos. Pertencente à classe Holoturoidea, ele vive em regiões abissais entre 200 e 500 metros de profundidade, onde a pressão é imensa e a temperatura mal passa de 3 graus Celsius. Seu corpo pode chegar a 40 centímetros de comprimento, e a textura de sua carne é única, firme e gelatinosa ao mesmo tempo. Na cultura asiática, especialmente na China e no Japão, o pepino do Mar Dourado é considerado um alimento sagrado. Olha só, seu valor pode ultrapassar $3.000 por quilo seco, tornando-o mais caro que o caviar em alguns mercados. Além do sabor delicado, acredita-se que ele possua propriedades medicinais, capazes de fortalecer o sistema imunológico e prolongar a vida. Sob a luz artificial dos submarinos, o pepino do Mar Dourado brilha em tons âmbar, criando um espetáculo visual hipnótico. Ele é, ao mesmo tempo, símbolo de riqueza e mistério, um ser simples que habita um mundo de trevas, mas que carrega, em seu corpo, o reflexo dourado das profundezas. Agora, posição número 9. A ostra esmeralda, também conhecida como Emerald Oyster. Nas águas gélidas e cristalinas da Noruega, onde os fiordes cortam as montanhas como lâminas de vidro, vive uma das criaturas mais raras e elegantes do oceano, a ostra esmeralda. Seu nome vem do brilho inconfundível da concha, um verde profundo e iridescente que lembra o coração de uma joia. Essa coloração única se deve à alta concentração de microminerais e algas específicas das águas frias do Atlântico Norte, que reagem com o cálcio do casco e criam tons impossíveis de reproduzir artificialmente. Cada ostra leva de 5 a 7 anos para atingir o tamanho ideal de consumo, um processo lento e natural que aumenta seu valor. E valor é o que não falta. O quilo pode ultrapassar $400, tornando-a uma das iguarias mais caras do mundo. O sabor é uma experiência sensorial completa, suave e salgada ao primeiro toque, seguida de uma nota metálica delicada, como se o paladar tocasse o gosto do próprio oceano. Chefes renomados descrevem essa combinação como a essência líquida do Mar do Norte. Servida crua sobre gelo e com apenas uma gota de limão, ela libera um perfume fresco, quase mineral, que permanece na boca por minutos. Devido à sua raridade, as ostras esmeralda são colhidas em quantidades limitadas, em mergulhos manuais que respeitam o ecossistema. Cada concha retirada é tratada como uma preciosidade, e de fato é. Poucos pratos no mundo unem beleza natural, exclusividade e sabor puro com tanta perfeição. Posição número 8.
A lula vampira, também conhecida como Vampire Squid. Nas profundezas escuras do oceano, a mais de 900 metros abaixo da superfície, habita um ser que parece nascido de um pesadelo gótico, a lula vampira do inferno, nome científico Vampiroteuthis infernalis. Apesar do nome assustador, ela mede apenas 30 centímetros, mas sua aparência é suficiente para causar arrepios até nos biólogos mais experientes. Diferente das lulas e dos polvos comuns, ela pertence a uma linhagem única, uma ponte viva entre esses dois grupos. Suas membranas que ligam os tentáculos formam uma capa vermelho escura, como um manto de vinho, e quando se sente ameaçada, a lula se enrola sobre si mesma, revelando o interior rubro e as ventosas negras. Ao contrário das lulas caçadoras, ela não é predadora feroz. Vive de restos orgânicos e partículas suspensas, movendo-se lentamente num ambiente onde o oxigênio é escasso e o tempo parece parado. É uma sobrevivente nata de um mundo quase sem vida. Por sua raridade e fragilidade, quase nunca é capturada viva. A maioria dos exemplares conhecidos repousa em museus de história natural. Ainda assim, sua estética fascinante e seu comportamento misterioso inspiraram cientistas, artistas e até criadores de filmes de ficção. A lula vampira é uma lembrança de que, nas profundezas mais escuras da Terra, a natureza continua a criar seres que misturam beleza e terror, verdadeiras obras de arte da evolução escondidas no coração do abismo. Posição número 7. A lesma do mar dragão azul. Nas águas mornas do Atlântico e do Pacífico, entre as ondas e a espuma, habita uma das criaturas mais hipnotizantes e perigosas do oceano, a lesma do mar dragão azul, conhecida cientificamente como Glaucus atlanticus. Com apenas 3 centímetros de comprimento, ela parece uma miniatura celestial, um ser de outro planeta com tons metálicos de azul, prata e cobalto. Mas olha, sob essa beleza reluzente, esconde-se um verdadeiro arsenal químico. O dragão azul alimenta-se de organismos venenosos como a caravela portuguesa, acumulando o veneno de suas presas e concentrando-o em glândulas especiais. O resultado? Uma toxina até mais poderosa do que a da própria caravela, capaz de causar queimaduras intensas e até paralisia. Flutuando de cabeça para baixo, sustentado pela tensão superficial da água, ele deixa as correntes o levarem como uma folha azul ao vento. Apesar da aparência delicada, é um dos predadores mais letais em sua escala. Encontrar um desses é um privilégio raro e perigoso. Alguns chefes experimentais, em contextos científicos e controlados, já tentaram estudá-lo como ingrediente exótico, mas nunca houve comercialização oficial. O risco é alto demais. Comer um dragão azul seria como brincar com fogo líquido, um desafio para os curiosos e uma advertência da natureza sobre os limites da curiosidade humana. Assim, o pequeno Glaucus atlanticus permanece como um símbolo da beleza letal do oceano, tão encantador quanto proibido, tão frágil quanto perigoso. Posição número 6. O peixe-remo. Entre todas as criaturas marinhas conhecidas, poucas carregam um ar de mistério tão profundo quanto o peixe-remo, ou Regalecus glesne. Com seu corpo prateado, fino e cintilante, e uma crista vermelha que percorre toda a cabeça, ele parece um dragão das lendas orientais. E talvez por isso os japoneses o chamem de mensageiro do palácio do deus do mar.
O peixe-remo é o peixe ósseo mais longo do mundo, podendo alcançar 8 metros de comprimento e pesar até 270 quilos. Vive em profundidades que variam entre 200 e 1.000 metros e raramente é visto com vida. No Japão, sua aparição é cercada de superstição. Acredita-se que quando um peixe-remo emerge à superfície, um terremoto está prestes a acontecer. Cientificamente, isso pode até ter um fundo de verdade. O animal vive em regiões onde as placas tectônicas se movem e pode reagir às vibrações sísmicas. Gastronomicamente, o peixe-remo é tão raro quanto misterioso. Sua carne é muito macia e quase translúcida, mas por se decompor rapidamente e ser difícil de preservar, pouquíssimos chefes já tiveram a chance de experimentá-la. Encontrar um peixe-remo é como ver um fantasma do mar profundo, uma lembrança viva de que, nas sombras do oceano, ainda existem criaturas que escapam à lógica humana nadando entre a lenda e a realidade. Posição número 5. O peixe-morcego das Galápagos. No fundo arenoso que cerca as Ilhas Galápagos, a cerca de 100 metros de profundidade, vive um dos peixes mais excêntricos já descobertos. O peixe-morcego das Galápagos, Ogykocephalus darwini, é uma criatura que desafia todos os padrões da beleza marinha. Seu corpo achatado, suas nadadeiras que parecem pernas e, acima de tudo, seus lábios vermelhos como batom, o tornaram uma verdadeira celebridade das profundezas. Esses lábios intensamente carmesins não são apenas para mostrar. Acredita-se que ajudam a atrair parceiros em meio à escuridão do fundo do mar. Ao invés de nadar como os outros peixes, o morcego das Galápagos anda pelo leito marinho, usando suas nadadeiras peitorais como se fossem mãos. Com cerca de 25 centímetros de comprimento, ele se alimenta de crustáceos e pequenos moluscos que caça com um anzol bioluminescente na cabeça, semelhante ao das tamboris. Apesar de não estar em risco imediato de extinção, é extremamente difícil de encontrar e quase nunca é pescado para consumo. Alguns chefes de cozinha das ilhas relataram que sua carne é suave e branca, com sabor delicado, mas o peixe é tão raro e simbólico que poucos ousam servi-lo. Assim, ele permanece mais como uma joia viva do arquipélago, um lembrete de que a natureza, quando quer, mistura o bizarro e o belo com perfeição quase artística. Posição número 4. O camarão louva-a-Deus, ou mantis shrimp. Pequeno, colorido e, olha só, aparentemente inofensivo, o camarão louva-a-Deus, ou Odontodactylus silarus, é na verdade um dos predadores mais mortais do oceano. Seu corpo mede apenas entre 10 e 18 centímetros, mas sua força é lendária. Com um golpe de suas garras dianteiras, ele pode atingir uma velocidade de 80 km por hora, liberando uma força equivalente a um tiro de pistola calibre 22. O impacto é tão rápido que fere a água ao redor, criando uma bolha de cavitação que libera calor e luz. Literalmente, uma explosão subaquática em miniatura. Por isso, os cientistas o apelidaram de boxeador do mar. Vidros de aquários já foram quebrados por seus socos, e mergulhadores experientes sabem bem o perigo de se aproximar demais. Apesar de sua agressividade, o camarão louva-a-Deus é considerado uma iguaria em alguns países asiáticos. Sua carne é doce, suculenta e rica em umami,
muitas vezes comparada à do lagostim. Com suas cores vibrantes, que variam entre azul, turquesa, laranja e verde neon, o mantis shrimp parece uma obra de arte viva, mas esconde um temperamento explosivo. Ele é a prova de que, nos oceanos, o poder nem sempre está no tamanho. Às vezes, ele cabe na garra de um camarão. Posição número 3. O peixe vampiro da Amazônia, também conhecido como Payara Fish. Nas águas turvas e misteriosas do rio Amazonas, vive um predador que parece saído de um pesadelo, o payara, também chamado de peixe vampiro, Hydrolicus scomberoides. E olha, seu nome não é exagero. Ele possui 2 caninos afiados que podem atingir 15 centímetros de comprimento, tão longos que se encaixam em cavidades especiais no crânio para caber dentro da boca. Com um corpo prateado e alongado, que pode chegar a 1 metro de comprimento e pesar até 18 quilos, o payara é um caçador implacável. Ele se lança sobre suas presas a velocidades impressionantes, perfurando-as com os dentes antes mesmo que tenham tempo de reagir. A força de sua mordida é tão precisa que muitos pescadores locais o comparam a um arpão vivo. Apesar de sua aparência aterrorizante, o peixe vampiro é um troféu desejado por pescadores esportivos e, curiosamente, sua carne é branca, macia e de sabor suave, com uma textura comparável à do robalo. Ainda assim, poucos se arriscam a comê-lo. O desafio está em limpar o animal sem ser ferido por suas presas letais. Encontrar um payara é como olhar nos olhos de uma lenda amazônica. Nas comunidades ribeirinhas, acredita-se que ele seja o guardião das águas profundas, um espírito que pune os caçadores gananciosos. No fim, o peixe vampiro é mais do que um predador. É um lembrete vivo de que até nos rios mais férteis do planeta, a natureza ainda sabe inspirar medo e fascínio em medidas iguais. Posição número 2. O caranguejo-aranha gigante do Japão, ou Japanese Spider Crab. Nas águas frias que cercam o Japão, a mais de 300 metros de profundidade, espreita uma criatura que parece mais um monstro pré-histórico do que um crustáceo comum. O caranguejo-aranha gigante, Macrocheira caempferi, é o maior artrópode do mundo, com pernas que podem ultrapassar 3,7 metros de envergadura e um peso que chega a 20 quilos. Seu corpo, de um laranja avermelhado intenso, contrasta com as longas patas cobertas por pequenas manchas brancas, uma visão tão impressionante que muitos mergulhadores o descrevem como um esqueleto vivo caminhando no fundo do mar. Apesar do aspecto ameaçador, o caranguejo-aranha é um ser tranquilo, alimentando-se de algas e restos orgânicos. Mas capturá-lo é uma tarefa quase impossível. Ele vive em regiões profundas e de difícil acesso, onde a pressão e as correntes são perigosas até mesmo para os mergulhadores profissionais. Por isso, sua carne é extremamente rara e valorizada, chegando a custar mais de $600 por quilo em alguns restaurantes japoneses. O sabor é delicado e adocicado, mais suave que o do caranguejo comum, com uma textura que se desfaz na boca. Em Tóquio, é servido em cerimônias especiais, simbolizando longevidade e prosperidade. Uma homenagem à sua impressionante vida útil, que pode ultrapassar 100 anos. O caranguejo-aranha é uma criatura que parece carregar séculos em seu casco. Um gigante gentil, nascido nas profundezas do Pacífico, que nos lembra o quanto o oceano ainda guarda segredos dignos de reverência. Posição número 1. O peixe-lua, conhecido também pelo nome científico mola-mola. Entre as criaturas mais impressionantes do oceano, nenhuma é tão enigmática quanto esse gigante.
À primeira vista, ele parece uma criação surreal. Um corpo achatado como um disco, nadadeiras descomunais e um olhar calmo, quase humano. Mas olha só. Por trás dessa aparência estranha, esconde-se um verdadeiro colosso do mar. O maior peixe ósseo do planeta. Um adulto pode atingir até 3 metros de comprimento, 4,2 metros de altura, medindo da ponta da nadadeira dorsal até a ventral, e pesar mais de 1.000 quilos. Apesar de todo esse tamanho, o mola-mola é um nadador lento e gracioso, movendo-se com leves ondulações das nadadeiras, como se deslizasse tranquilamente entre as correntes. Ele habita tanto as águas temperadas quanto tropicais, sendo visto frequentemente flutuando de lado na superfície. Comportamento que, aliás, intriga mergulhadores e cientistas há décadas. Os biólogos acreditam que esse banho de sol serve para regular a temperatura corporal após longos mergulhos em águas frias, a mais de 600 metros de profundidade, onde caça águas-vivas e pequenos crustáceos. Curiosamente, ele pode consumir até 10% do próprio peso em águas-vivas por dia, o que, na verdade, o torna um regulador natural das populações desses invertebrados. Na cultura japonesa, o peixe-lua é chamado de mambo e é considerado uma iguaria rara. Sua carne branca e delicada é servida apenas em restaurantes de alta gastronomia, principalmente em Tóquio e Osaka. O preço pode ultrapassar $200 por quilo, e cada parte do peixe, desde a pele gelatinosa até os órgãos internos, é aproveitada em diferentes preparos. No entanto, sua captura é extremamente limitada, tanto por razões legais quanto por respeito à conservação da espécie. O mola-mola também é conhecido por sua docilidade e permite a aproximação de mergulhadores, exibindo uma curiosidade quase infantil. Ver um deles nadando é como testemunhar uma relíquia viva da evolução. Um gigante pacífico que parece pertencer a outra era. Nas palavras de um oceanógrafo japonês, encontrar um mola-mola é como ver o próprio oceano sorrir. E talvez seja mesmo verdade, porque em cada movimento lento e silencioso desse peixe-lua, há a lembrança de um mundo marinho vasto, misterioso e ainda cheio de segredos por revelar. Dos abismos mais sombrios às águas cristalinas da superfície, essas criaturas provam que o oceano ainda é o maior museu vivo da Terra, cheio de beleza, mistério e espanto. Cada espécie, por mais rara ou estranha que pareça, carrega uma história de sobrevivência e adaptação. E talvez seja essa a verdadeira lição das profundezas. A vida sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares onde o impossível parece reinar.